Olá, seja muito bem-vindo a mais um Café com Política. Nós que estamos dando continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Bombinhas. E hoje nós temos a satisfação de receber aqui em nossos estúdios a pré-candidata do Partido Liberal, Isabela Camille. Seja muito bem-vinda, Isabela. Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer imenso estar aqui com vocês e eu que agradeço o espaço para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre Bombinhas, que é o lugar que a gente tanto ama, e principalmente por conta da dificuldade, Débora, que a gente tem com os canais de comunicação, né, com a mídia em Bombinhas, que hoje ela está monopolizada. Hoje, então, ter mais esse espaço é muito importante para todos nós e a gente agradece a cada um de vocês pela oportunidade. Claro, esse é o objetivo do Café com Política, é trazer a política de forma mais clara, objetiva, né, e assertiva para a população aqui da nossa região, Itapema, Porto Belo e Bombinhas. Aproveito então para divulgar para vocês que estão nos acompanhando que nós chegamos em Porto Belo, é só acessar www.lanceportobelo.com.br, lá vocês também vão encontrar notícias de Bombinhas. Bom, Isa, e para começar então a nossa entrevista, a gente sempre pergunta aqui para os nossos pré-candidatos, quem é a Isabela Camille? Quem é Isabela Camille? Então, Isabela Camille hoje ela está como vereadora em Bombinhas, Débora, 34 anos, mãe e esposa, 3 filhos lindos, o Murilo, o Henrique e a Elisa, casada com o Zé Henrique, e que na verdade participa da vida política, assim, muito antes inclusive de ser uma agente política. Desde a infância participei de muitas situações junto com a minha comunidade. Eu venho do bairro Canto Grande, nascida e criada ali, junto com a comunidade tradicional pesqueira. Então, todo o movimento de mudança de Bombinhas, inclusive porque Bombinhas e eu temos praticamente a mesma idade, o que nos diferencia que eu tenho 2 anos a mais que a cidade. Então eu vi toda a transformação, todo o quadro político se modificar, e desde a infância, já estudando, eu já tinha o interesse de entender a política, até porque ela fazia parte da minha vida. Eu digo isso na questão do sistema de ensino. Nós sempre tivemos muito contato, com o turismo, porque Bombinhas ela subsiste principalmente a economia do turismo, então sempre convivendo muito com o turista de diversas regiões, de diversas cidades grandes, a gente sempre tinha esse contato desde a infância. E queria entender por que que às vezes tinham tantas coisas mais em outros lugares e a gente ainda estava engatinhando, claro, que a cidade era muito jovem, então eu sempre tentei buscar entender, principalmente na parte do ensino que eu sempre era muito apaixonada, eu adorava ir para a escola. Era um dos momentos que eu sempre mais amava, então eu sempre queria entender dos investimentos na educação. E eu fui crescendo, e quando tinha oportunidade de representar os alunos na época de escola, eu sempre representava. E quando eu venho, né, nessa fase adolescência, fase adulta, eu começo a participar dos grupos da cidade, tanto como sociedade civil organizada, questão de voluntariado, já era voluntária da APAE, trabalhei junto com a organização de Saragaço, que é a Associação Tradicional dos Pescadores de Bombinhas, que é um trabalho lindo da comunidade tradicional pesqueira. E também na defesa ao meio ambiente de Bombinhas, a um desenvolvimento responsável, então já participava desses grupos, eu já frequentava a Câmara de Vereadores antes mesmo de eu pensar um dia ser uma vereadora. E quando chegou um momento que nós olhávamos que faltava representação de verdade, porque não é só: "Ah, mas a gente não só pedia", porque a gente pedia, solicitava e levava sugestões e soluções para os agentes políticos da época, e nós não tínhamos a nossa voz atendida. Numa das conversas a gente falou assim: "Nós precisamos ter uma representação", até porque Débora falou muito isso. Quando não temos bons representantes, devemos nos colocar como? Então, numa conversa entre amigos, a gente falou: "Nós precisamos ter um representante". Assim: "Ah, vai tu, Isa". Eu sempre muito faladeira, sempre essa parte de comunicação já foi mais fácil comigo, me coloquei à disposição. Tivemos sim uma batalha muito difícil, mas graças a Deus, Deus sempre nos guiando, nos possibilitou, entramos como vereador e a gente vem agora exercendo esse trabalho dentro da Câmara de Vereadores, Débora. Tá, e você, né, falou sobre você já me queimou aqui na minha pergunta de por que que você ingressou na vida pública, mas é isso, né, acho que às vezes vem, no sangue, vem na necessidade,
vem na nossa construção como pessoa e ninguém entra na política por acaso, né. Sim, Há um desejo e uma vocação, né, e eu vejo muito isso. Então, a partir do momento em que a gente se coloca à disposição, a gente está disposto a tudo, né, na política a gente está disposto a tudo. sim, E é um grande desafio é. colocar o nome na política. E assim, ó, bem legal, porque algum tempo atrás alguém perguntou para mim: "Isa, tu vem de uma família de políticos?" Não, não venho de uma família de políticos, né, o que como profissionais. Porque tem gente que exerce a política como uma profissão, eu não acho que isso seja uma profissão. Isso é um momento de estar à disposição da população. Também não é uma forma de voluntariado, tá, Débora? Eu vejo muita gente falar assim: "Ai, porque eu me dou, porque eu amo". Você pode muito bem se doar, amar a sociedade e a sua gente, não precisando estar na política, às vezes porque não tem a vocação, tu vai para o voluntariado. Foi o que eu busquei no início, para poder ter essa raiz, esse convívio. Mas eu entendi a necessidade de vir para a política por conta da necessidade de representatividade. E aí, quando perguntaram se eu vinha de uma família de políticos, justamente pela questão da facilidade, gostar da comunicação, eu falei assim: "Não, mas meu pai era um excelente político, não sendo ele um agente político". O meu avô, que eu chamo de pai, ele criou uma série de filhos e netos, de forma muito honrosa e honesta. Trabalhando muito e ensinando diariamente a nós o quê? O que não é seu, você não pega, você não mexe. Sempre respeitar o outro, sempre fazer boas amizades. Meu pai sempre falou muito da importância de ter amigos e contatos. Então, para mim, se isso não é um ambiente político, olha, desconheço. Na simplicidade, sem a escolaridade que a gente vê de tantos doutores, diplomados, ele fazia uma política com maestria. Ele ensinava a nós diariamente que respeitar o espaço do outro, respeitar o que é do outro e que aquilo que você tem como conquista tem que ser pelo suor do seu rosto. Então, o ambiente político que eu me criei foi esse e que fez eu entender. É isso que falta para a política em si. Essas pessoas que entendam que estar na política é fazer sim o bem para o outro, estar à boa disposição, claro, se preparar e trazer os valores para dentro dela. Então, por isso, quando eu senti essa necessidade de pessoas assim, foi quando eu me coloquei à disposição, Débora. E hoje estamos aqui. Então me fala um pouquinho sobre essa decisão de sair do legislativo para ir para o executivo, né, que são mundos totalmente distintos e eu já emendo aqui, para mim é algo que eu só vi acontecer aqui no litoral catarinense, eu não conhecia esse movimento, geralmente, lá no Nordeste, né, já abrindo aqui para você, de onde eu venho, é muito difícil você ter uma pessoa que sai do legislativo e vai para o executivo. Geralmente a pessoa ela nasce para o executivo e ela, né, e aqui é muito Uhum. comum isso acontecer. E assim, Débora, eu vou ser bem sincera, eu tenho um amor pelo legislativo. Amo. Eu descobri isso, principalmente dentro da Câmara de Vereadores. A construção das leis, o representar a voz da população, porque ela chega até nós, ela vem ao gabinete, ela vem ao nosso os canais de comunicação, ela assim: "Isa, por favor, leva isso". E eu, assim, ó, eu criei um amor pelo legislativo, assim, sem igual. Contudo, aqui no litoral, em Santa Catarina, a gente vê muito essa transição do legislativo para o administrativo, justamente pelo amadurecimento. E isso eu devo à companhia de muitas pessoas boas que estão caminhando comigo, porque eu sempre falo, ontem eu falei durante a convenção: "Ninguém é tão bom que não possa aprender e nem tão ruim que não possa ensinar". E eu caminhando com essas pessoas de grande experiência e que fizeram essa transição do legislativo para o executivo que deu esse estalo e essa necessidade. Primeiro de tudo, seria muito confortável se eu permanecesse hoje no legislativo. Eu recebo muitas pessoas falando assim: "Isa, que coragem, porque graças a Deus, Débora, exercemos um bom trabalho aqui. Não é floreio, não é querer se engrandecer, mas sim, eu segui uma postura daquilo que eu trouxe de fora, representar a minha comunidade, representar a voz da população. Então, graças a Deus, eu recebi muito esse conhecimento. Fizeram algumas enquetes, quem seria o melhor, né, o que mais representou a população, e assim a gente disparado
tem sido a indicação da população. Então, assim, ó, seria muito confortável eu permanecer hoje no legislativo por uma reeleição, muito confortável. Falo isso sem medo de errar, assim, garantindo uma reeleição. Contudo, essas pessoas experientes e a própria população falaram assim: "Isa", e aí eu trago para minha experiência enquanto vereadora, quantas leis eu fui autora, leis incríveis para a educação, principalmente para a educação, quando eu falo do Núcleo de Gestão de Segurança Escolar, uma lei de minha autoria, como conectando, quando a gente trata do sistema de ensino à distância, leis minhas, de minha autoria, mas que não foram votadas, sancionadas, mas que não estão sendo aplicadas pelo Poder Executivo, porque não é de autoria deles, ou porque não tem a sensibilidade, sabe, a necessidade, eles não veem a necessidade da população e não executam essas leis. E essas pessoas falaram: "Misa, precisamos avançar, dar um passo a mais". E aí entra nesse campo, governador Jorginho Melo, senador Jorge Seife Júnior, junto com o meu marido Zé Henrique, deputados federais e estaduais do PL. Em outubro do ano passado, eles mandam uma mensagem: "Senador, Isa, preciso falar contigo". Eu: "Senador, 11 da noite, eu: "Que houve?" Dele assim: "Tô sem tempo", porque estava bem naquele período de enchente, assim: "Ó, mas eu preciso a tua filiação ao PL, porque é o caminho natural". Eu, na época, não tinha me filiado ao PL, porque ele ainda não tinha organização dentro de Bombinhas, e o PSDB era a oposição natural ao atual gestão. "Precisa a tua vinda para o PL e a tua candidatura a prefeita". Eu: "Nossa, senador". Ele: "É, já estamos conversando", o governador dele assim: "Ó, é um caminho natural, Isa, tu está representando a população, estamos ouvindo a população, e esse é o teu caminho". E aí eu entendi realmente: não, Débora, as leis que eu criei, a organização, elas precisam ser aplicadas, porque eu sei que são a necessidade da população. Então sim, é no executivo que a gente executa. É ali o detentor da caneta que faz acontecer, que tem o orçamento e que faz não só ouvir, mas executar o que a população precisa. Então eu venho agora com esse amadurecimento que a Câmara de Vereadores me deu, por tudo que eu tive que aprender a enfrentar e suportar, e eu pensei: "Então, a gente agora é um momento de virada de chave", até porque nós temos um grupo excelente que vem dando essa retaguarda com a gente, então vamos avançar, é um momento de avançar. E até porque a vida é feita de desafios, e as grandes mudanças para bem da humanidade sempre foram esses que se dizem loucos, né. A gente tem tantas referências como Lincoln, como Churchill, como Margaret Thatcher, então assim, ó, vamos avançar. Então agora a gente parte para o administrativo para pôr em prática tudo aquilo que a população anseia e paga com tantos impostos, mas que não está sendo revertido de forma efetiva para ela. Perfeito. Isa, então agora a gente parte para um outro momento da nossa entrevista em que a gente, elenca, né, algumas problemáticas da cidade de Bombinhas. Então, ao seu ver, nós gostaríamos de saber, hoje, qual é a principal problemática enfrentada pela população de Bombinhas? Débora, geralmente nas entrevistas todo mundo fala saúde e educação. Para mim, sim, elas são os pilares essenciais. Mas hoje, dentro de Bombinhas, eu cito saneamento básico. Até porque, para mim, o saneamento básico, eu posso abrir aqui como se fosse um organograma, que eu boto ele no topo e eu consigo subdividir ele, a importância dele desde a saúde, da educação, da economia, da pesca, do Meio turismo, ambiente. meio ambiente, principalmente porque saneamento, ele está atrelado ao meio ambiente em todo o tempo. O saneamento básico, nós somos uma península. Nós já somos abençoados por Deus já quando a gente fala o que que é aquela península, aquela ponta lançada ao oceano. Olha só, tu tem um município literalmente cercado de mar. Que lindo! Canto Grande, ele é um istmo, a gente chama o rabo de baleia, praia dos 2 lados. E uma cidade onde a economia mais forte é o turismo, e a sua economia de início, né, desde da emancipação de Bombinhas era a pesca, o saneamento ele tem que ser primordial. Ontem, hoje dia 23 de julho, ontem voltando para casa, depois da nossa convenção, eu passei por um rio, o Rio da Barra, lindíssimo, onde o pai falava para nós e os amigos mais antigos que se pescava camarão, se tomava banho no rio, ele estava fétido, Débora.
e não é nem temporada de verão. O que que é isso? Ligamentos de esgoto clandestino, um sistema que não existe, porque hoje está sendo enterrado canos para tratamento de esgoto, mas onde não existe uma estação de tratamento, ou seja, está enterrando cano para ir para onde, Débora? O esgoto está indo para o mar, está indo para a rede pluvial, está indo para o nosso mangue. Então, quando a gente fala em Bombinhas, problemática é o saneamento, primordial, porque quando tu trata o teu esgoto, tu trata as tuas águas, tu cuida do teu meio ambiente, tu cuida da tua economia, tu cuida da saúde da tua população, porque R$ 1 investido em saneamento é a economia de R$ 9 no sistema de saúde. Isso é comprovado, isso são dados dos ministérios da cidade, Ministério da Saúde, são dados reais. Então, primordial, saneamento. Eu vou bater na tecla em todo o tempo, como sociedade civil organizada, como vereadora e como executivo, que eu tenho fé em Deus que a gente vai entrar e vai dar prioridade, saneamento básico. Você citou o saneamento como um guarda-chuva, então, para todas as outras problemáticas da cidade de Bombinhas, mas a gente sabe que uma cidade como Bombinhas, que vem nesse desenvolvimento, da construção civil também um pouco espelhado, né, das outras cidades que estão né, mais próximas, a construção civil também chegou em Bombinhas, né. Como é que você avalia, então, como outras problemáticas desse porque até o próprio saneamento básico ele vem desse crescimento, né. Uhum. Os problemas, a gente fala muito aqui que a cidade cresce, os problemas sociais também crescem Isso. junto, então se não houver uma gestão que acompanhe esse crescimento, uma gestão pública com um pensamento, né, sustentável, que é pensar nas gerações futuras, vai ter muitos problemas grandes lá na frente. Então o problema do saneamento básico ele também vem disso, desse desenvolvimento da Sim, população de Bombinhas. isso, o desenvolvimento desenfreado, inclusive, né. A construção civil é uma importante economia para o nosso município. E ela é uma linha tênue quando a gente discute, porque muita gente acha que quando tu defende a construção civil, tu é contra o meio ambiente, ou quando tu é a favor do meio ambiente, é contra a construção civil. Totalmente errado esse pensamento. A construção civil é uma forte economia, ela emprega, ela gira a economia da cidade, necessária, bem como bons construtores, corretores, sabem que a saúde do meio ambiente é extremamente importante. O que não dá em hipótese alguma, é aceitar um desenvolvimento desenfreado de pessoas que chegam, vamos dizer, chegaram ontem, burlam as leis com a omissão de uma prefeitura, fazem o que querem, devastam, vendem e depois vão embora. Nós temos tantos construtores dentro da nossa cidade, pessoas conscientes, boas, e que fazem tudo dentro da legislação. E Débora, pessoas essas que buscam, né, fazem seus projetos, buscam a viabilidade, o projeto de o alvará de construção, ficam 3, 6, 9 meses aguardando o licenciamento, 1 ano, 3 anos, como eu conheço casos, e que não têm os seus projetos aprovados. Sabe aquele sistema é como se o planejamento torna-se um balcão de negócios. Contudo, chega alguém, um cidadão, mal chegou na cidade, com um projeto numa área que ela precisava de um estudo de impacto ambiental, o mais importante do nosso município, eu trato aqui, todo mundo sabe o que eu estou falando, Praia do Ribeiro, uma área linda, com potencial construtivo, onde o proprietário tem direito sim na construção, ele paga os impostos, tem ali toda, né, um recolhimento por parte da prefeitura. Mas quando existe uma taxa dentro do município de preservação ambiental estipulada pelo própria prefeitura, onde ela prima pelo meio ambiente, e tu tem a oportunidade, quando é de interesse popular da população, que essa área fique para o município através de parques ecológicos, e tu tem a possibilidade de indenizar esse proprietário, então utilize para esse meio, mas tu não indeniza, tu altera a lei para beneficiar um corretor em detrimento de todos aqueles que estão lá aguardando no planejamento com projetos sérios, reais há tanto tempo. Aí é que não dá. E aí quando a gente chega nesse ponto, por que que eu cito tudo isso no saneamento, é justamente isso, por conta desses favorecimentos que a nossa cidade hoje sangra. Quando eu falo sangra, é o esgoto correndo na praia. Nós tivemos vários momentos de vazamento de esgoto na praia do centro de Bombinhas.
Isso é impossível, não pode. Uma cidade que cobra taxa de preservação ambiental, que recolhe um dos impostos mais caros de toda a nossa região, taxas absurdas. Então a gente tem que primar, sim, o desenvolvimento, através da construção civil, paralelo à saúde do meio ambiente. E nós temos esses bons corretores. Então a gente precisa o quê? Valorizar essas pessoas, criar essa parceria, tirar, sabe, de vez essa animosidade que se criou entre construção civil e meio ambiente, fazer andar juntos, porque Bombinha só vai ter valor econômico, inclusive para os corretores, para a construção civil, se ela tiver um ambiente saudável. Porque a gente sabe que o turismo, o investidor e o morador valoriza aquilo que é bom para ele. Então, a gente valorizando o meio ambiente, cuidando das nossas belezas naturais, tratando o nosso esgoto, a gente vai ter sim um desenvolvimento econômico, sustentável, responsável, e tenho certeza que todos nós queremos, né, isso. E outra, principalmente, não adianta também que crescimento nós queremos para Bombinhas? Prédio, 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 ou um crescimento que leve em consideração a sua identidade, a sua cultura e tradicionalidade, porque a gente está perdendo identidade. Nós éramos conhecida como a vila de pescadores, tranquila. Cadê a tranquilidade? Nós queremos os problemas de metrópole, por exemplo? Creio que não. Nem a construção civil, nem o meio ambiente, nem a própria população. Então é isso. Andar em conjunto, e uma administração tem que ser feita como? Ouvindo a todos. Coloquem junto as pessoas para discutir e desenvolver a cidade. É essa a diferença, Débora. Então, construção civil e meio ambiente, elas precisam andar juntos, sim. Essa é a diferença. Eu falo que Bombinhas é uma cidade apaixonante, né. Todo mundo que vem aqui, a gente puxa essa sardinha para Bombinhas, porque de fato ela tem praias belíssimas. Sim. Infelizmente a gente tem um pouco de dificuldade de ir até Bombinhas, por conta da mobilidade na alta temporada. Falando ainda nas problemáticas da cidade de Bombinhas, como é que você avalia a mobilidade em Bombinhas? Seria o segundo ponto de problemática que eu ia pontuar aqui em Bombinhas, que também abre um guarda-chuva quando traz mobilidade. De novo, a gente traz o problema da saúde, quando nós temos problema na mobilidade. Pessoas adoentadas, que passam mal, que às vezes precisam ter um acesso rápido a um hospital, que não existe dentro de Bombinhas, até por conta da sua geografia, ali não comporta. E nós temos filas quilométricas que chegam a exceder 7 horas durante a alta temporada. Então isso é um risco de vida, inclusive para a população. Então, a mobilidade urbana, ele é um grande calcanhar de Aquiles de Bombinhas, mas que não é impossível, Débora. Inclusive, existem bons projetos já em andamento. Quando tratamos de mobilidade, não podemos tratar somente do macro, mas temos que tratar o micro. Nós temos, primeiro de tudo, nós já temos problema de mobilidade interno, porque todo mundo só fala em segundo acesso, terceiro acesso. Não adianta eu só botar mais carro para dentro de Bombinha e esquecer também de solucionar o problema interno. Nós temos bairro como Canto Grande, na rua Jequitibá, que ele afunila, que de bairro Canto Grande a Morrinhos levam horas para poder atravessar um trajeto que se faz em 5 minutos. Isso não pode. A gente precisa o quê? Tratar hoje a mobilidade urbana, já trazendo soluções a curto, médio e longo prazo. Bombinhas tem um departamento de trânsito, mas dentro do departamento de trânsito nós não temos uma engenharia de trânsito, Débora. Como? Sendo que é o engenheiro de trânsito quem faz todos esses estudos dessas problemáticas e pode trazer essas soluções. Por exemplo, abertura de vias, novas vias, para poder desafogar essas áreas. Quando eu cito o Canto Grande, centro de Bombinhas, algumas áreas no Zé Amândio, criar essas aberturas de via, novas aberturas, criar sistemas de binários. Nós temos bombas, 2 avenidas tão amplas, Avenida Leopoldo Zarlin, de entrada da cidade, e Avenida Fragata. Por que nós não fizemos um sistema binário, entra por uma, sai por outra? Nós podemos dar essa fluidez ao nosso trânsito. O trânsito em Bombinhas, então, ainda é muito primário, você acha, nesse aspecto, antes de pensar de uma forma, de uma segundo, terceiro acesso? Sim, dá para pensar junto. Tu pode construir junto, e isso que é legal. É isso que Bombinhas nos dá a possibilidade desse desenvolvimento consciente em conjunto. Tu não precisa impedir que um avance
para pensar no outro. Por isso a engenharia de trânsito tão importante, tu consegue fazer os 2. Ponto que nós precisamos sim de mais um acesso, tanto que eu antes de ser vereadora à época a gente já defendia um túnel, por exemplo, lá no Canto de Zimbros com acesso. A gente já fazia esse movimento em 2015, 2016. Eu já participava dessas audiências públicas, então a gente já falava da importância de desafogar o trânsito. Mas Débora, tu falou uma coisa no início da tua fala ali sobre Bombinhas ser tão linda, as praias, as praias, as praias. E por que tu não usa as praias, os mares? Débora, nós vemos diversas cidades no Brasil e no mundo onde o transporte é aquaviário. Nós temos ligações, por exemplo, Baía de Zimbros, Campo Grande e Morrinhos Zimbros, com acesso de minutos por mar a Biguaçu, Tijucas, Florianópolis. Na parte norte, Bombinhas, tu pode ter o acesso Porto Belo e Itapema, Balneário Camboriú. Mas a política e a gestão, a administração se faz como? Com parcerias, com conversas entre os municípios, união. Por que Porto Belo, Bombinhas e Itapema, nossa Costa Verde e Mar, não se une, por exemplo, nesse ponto, já que todas elas sofrem com a mobilidade? Desafogar a malha viária terrestre, trazendo ela para o mar. É lindo. Qual turista que não vai preferir 20, 30 minutos de trajeto de mar, tendo um passeio contemplador das belezas naturais, a ficar 3, 4, 7 horas numa fila de trânsito, numa rua, passando calor, o próprio gasto econômico, combustível e tudo mais, tempo de muita gente, tempo é dinheiro. Imagina tu fazer isso por mar. Tu traz todo esse leque de possibilidades quando tu tem uma engenharia de trânsito pensando a cidade. Então, a mobilidade urbana, ela é um calcanhar de Aquiles, por que querem? Porque além de tu conseguir solucionar esse problema, tu cria mais economia, porque tu pode envolver os pescadores para fazer esse meio de transporte com seus barcos, quando a gente tem os períodos de pescas que não são permitidos, essas pessoas tu treiná-las, trazer cursos, faz parceria com a Marinha, por exemplo, adaptá-las para poder fazer esse transporte. Existem parcerias públicas-privadas, convênios, concessões que ampliam esse leque, que trazem a solução para a mobilidade e ainda mais uma forma de explorar o turismo de forma sustentável, consciente, até porque eu falo que não podemos explorar o turista, devemos explorar o turismo e de forma responsável. Então, dá para aliar ainda a solução da mobilidade com o fortalecimento da economia local. Isa, então para finalizar essa nossa rodada aqui de problemáticas da cidade de Bombinhas, qual seria então, né, nosso terceiro importante desafio enfrentado pela população? De todos os que eu ainda posso mencionar, eu queria poder citar aqui a educação, que amo de paixão, e nós ainda estamos abaixo dos índices do IDEB, assim, uma coisa do MEC, que eu acho inadmissível, mas eu preciso trazer para a economia, porque quando a gente trata de economia, da família mesmo, ela afeta também, ela mais um guarda-chuva, todas as outras possibilidades de desenvolvimento em casa. Sim, precisamos fortalecer a nossa educação, o nosso servidor da educação com salários melhores, porque nossos salários que antes de 2012, antes desse modelo de gestão, já foi o melhor da região da Anfra e hoje é o pior. Os nossos educadores, servidores da educação não têm um acompanhamento, né, a valorização dos seus salários. Então, precisamos disso, precisamos de novas tecnologias para a educação, mas eu vou primar aqui, justamente a valorização tanto do servidor e da nossa população, a parte econômica, Débora. Hoje Bombinhas enfrenta problemas incalculáveis, quando a gente fala de taxações. Eu estou falando do empreendedor que tem o seu restaurante, a sua lanchonete, a sua lojinha, o salão de beleza, pessoas que movimentam a economia o ano inteiro, pagando taxas absurdas.
Hoje, Bombinhas, existe uma taxa de recolhimento de lixo que ela sobrepõe o IPTU. Ontem nós estávamos na nossa convenção, e agradeço a Luane, ela inclusive ela estava fazendo a apresentação no nosso cerimonial, e a gente já vem conversando sobre o que acontece com ela. Ela uma advogada, empreendedora, que gera emprego, fomenta a economia, pagando 10 mil reais de taxa de lixo, 10 mil, enquanto que ela recolhe de imposto 6 mil. É uma taxa de um serviço que foi prometido quando construiu-se, né, instalou-se a TPA em Bombinhas, que seria reduzida ao ponto depois de deixar de existir a taxa do lixo, porque era um serviço que seria coberto por essa taxação. Não, ele só aumentou e de forma exorbitante, ao ponto de os nossos empregadores, a nossa população ter que estar trabalhando o verão adoidado para poder conseguir pagar as taxas e os impostos do ano inteiro. Então não existe aquele fôlego, eu consegui para poder investir na educação do meu filho, num plano de saúde para o meu filho, no investimento da minha casa. Não, ele vive trabalhando para pagar taxa. Sabe aquela história assim, ó, o governo, em vez de ajudar, ele atrasa, ele piora? É o que está acontecendo em Bombinhas. Nós temos hoje pessoas trabalhando com um salário defasado, como é o nosso servidor, que tem servidores que há 10 anos não recebem um aumento salarial adequado, justo, mas hoje ele está pagando a taxa de água mais cara do estado. Inadmissível, ele paga por um serviço que ele não recebe com qualidade, porque falta água no verão, onde a empresa responsável pelo tratamento de esgoto, olha como o leque do guarda-chuva abre aqui. Quando eu já trago de novo o saneamento, eu trago a mobilidade, eu trago a economia, onde ele paga 100,99 e vai haver agora mais um acréscimo nessa taxa de água, sem tratamento de esgoto, enquanto eu olho para Balneário Camboriú, daquele tamanho, paga R$ 80 com tratamento de esgoto e abastecimento de água. E nós sequer temos tratamento de esgoto, então quando tiver isso aqui vai dobrar ainda. Sim. Então como é que tu vai viver dentro de Bombinhas com tudo isso? Aí vem a importância do poder executivo e administrativo. Porque a nossa transição, porque dentro do legislativo eu vi isso, eu senti isso. E a gente vem solicitando há anos, desde que entramos, a reforma tributária. Porque legislativo não pode fazer isso, isso é uma atribuição de executivo. Precisamos rever as nossas taxações, a legislação, o arcabouço que nós temos, inclusive de legislações e cobranças. Precisamos ver isso, abrir essa caixa preta, fazer essa reforma para o nosso morador, o nosso empregador, o empreendedor voltar a respirar, Débora. Pagar o que é justo, porque ele paga demais e recebe de menos. Nós somos o menor município de extensão territorial de Santa Catarina, o menor em área urbana. Temos uma arrecadação de cidade de médio porte. Previsão deste ano, 279 milhões de reais. Previsão para os próximos 4 anos, 1,2 bilhões. E nós temos um Mariscal, que é uma praia linda, com ruas sem drenagem, com ruas que estão afundadas na lama e moradores não tendo condição de sair da sua casa em dia de chuva. No menor município de extensão territorial de Santa Catarina, com um orçamento milionário. Isso não pode acontecer. Para ele poder trabalhar, acrescentar a mais ao seu salário, ele precisa ter a possibilidade de sair cedo, poder voltar, ele precisa ter um transporte público para poder ir trabalhar, mas ele não tem. Então a economia precisa ser revista. Além de fortalecer a economia, rever a reforma tributária, que eu ponho aqui como um dos principais pontos. Porque quando eu falo em reforma, impostos, taxas, eu estou dando a possibilidade de maiores investimentos, porque tu não vai gastar tanto com taxação, mas tu investe no salário do teu empregado, na qualificação do teu empregado. E quando ele recebe esse salário, o justo, ele vai lá na menina do salão de beleza, ela vai fazer a unha, ela vai comprar na lojinha, ela vai no mercadinho. Fortalecimento da economia, é giro. E aí, quando a gente traz isso, economia, a gente fortalece a educação, saúde,
enfim, é esse guarda-chuva imenso que Uhum. a gente trata e que a gente tem agora a esperança de poder rever tudo isso. Isa, a conversa tá muito boa, a Cibele já até levantou a plaquinha aqui de 35 minutos, que é o nosso limite para as considerações finais, mas antes eu preciso que você, fazer aquela perguntinha de bastidor, falar um pouquinho sobre o que aconteceu na noite de ontem, né, rapidamente, brevemente. Ontem aconteceu a convenção, né, vocês, já anunciaram, como candidatos, já formaram, né, essa chapa, por quem foi a escolha e quem é que está com vocês nesse time do PL lá em Bombinhas? A convenção de ontem foi um momento muito marcante, lindo, salão cheio, casa cheia, pessoas de todos os nichos, o que nos encanta os olhos. E teve um momento que eu quero até citar aqui, Débora, que foi puxado um coro do "Eu vim de graça", e eu ouvi isso nas manifestações. Para mim, meu eterno presidente Bolsonaro, nosso governador Jorginho Mello, que vem exercendo excelente trabalho por Santa Catarina, e eu ouvi isso na nossa convenção. Aquilo me fortaleceu muito, porque a gente sabia que muita gente queria estar ali. Não, mesmo com a casa cheia, meu telefone ele pipocava de mensagem assim: "Isa, não estou aí, mas eu estou em pensamento, estou em oração", porque existe esse medo instalado hoje dentro de Bombinhas. Muitas pessoas não podem se manifestar porque têm medo de ser perseguida pela mão forte do poder executivo. Ela persegue no emprego, ela persegue um filho, ela persegue um marido. Então essas pessoas, elas, além das que estavam ali conosco, tinham muito nos acompanhando e a gente sabe que vão se manifestar no dia 6 de outubro, porque a gente diz que a nossa eleição ela será uma eleição mais silenciosa, e essas eleições silenciosas que fazem toda a diferença, Bombinhas é testemunha disso. Então, trazendo para a convenção, quando eles citaram ali "Eu vim de graça", eu vi assim, sim, pessoas que vieram o quê? Pela mudança, pela a vontade de novo, queremos o sentimento de liberdade, o respeito. E ali, a gratuidade de se doar naquele momento, mesmo tanta represália. Então aquilo chamou muita atenção, e nós contamos inclusive com um time lindo, além dos nossos pré-candidatos, que eu chamo hoje um exército que se levanta, porque tem que ter muita coragem. Hoje nós temos o PL tem 10 candidatos a vereadores, o MDB, que é o nosso aliado, tem 8. Só nós no PL, Débora, nós tivemos a mão forte do exec ali ó, pesada, tirando os nossos candidatos, com ofertas, com repressão, foram 5, 4, perdão. No MDB foram 7. "Ó, se tu for lá vai acontecer isso, se tu for lá tu vai perder isso". Então esses que permanecem de pé e que formam esse time, esses 18 pré-candidatos a vereadores, o meu vice-prefeito, o pré-candidato vice-prefeito, o alemão, Erivaldo Spader, que vem de uma família tradicional de Bombas, o pai, uma figura importantíssima na política, que participou desde a emancipação do município. Esse time ele nos engrandece, nos fortalece e demonstra o sentimento da população. Tivemos a presença do nosso Freyberg Nascimento, nosso presidente da Fundação de Esporte Catarinense, a FESPORT, representando o governo do estado, nosso governador Jorginho Mello, que não podia estar ontem presente conosco, porque também tinha a convenção de Blumenau, o número 22, que é o nosso número de partido. Então a gente tentou fazer essa, né, essa ligação, então tirou a possibilidade de muitos estarem conosco, mas o governador pediu a presença do nosso presidente da FESPORT, a nossa assessora especial da Casa Civil, a Letícia Matos, que estava lá também representando o governador Jorginho Mello, e isso nos engrandece muito. Tivemos também ali a presença do deputado estadual Emerson Stein, que também trazendo essa força do MDB e essa força conosco, e a importância de Bombinhas e Porto Belo desenvolverem, pensarem juntos, caminharem juntos, porque não pode pensar Bombinhas separada de Porto Belo e vice-versa, porque a gente são cidades co-irmãs, e a gente tinha ali um time, assim, de excelência. O Freyberg também é noivo da nossa deputada federal Daniela Rainer. Temos hoje um time engrandecedor do PL estadual, a maior bancada do PL, de Santa Catarina, da bancada federal do PL, o nosso senador, José Júnior, todos conosco.
trazendo essa força. Então, assim, nós tínhamos ali a representação do Estado, do governo federal, né, a bancada federal PL, também do MDB conosco e toda a população, assim, sabe, pegando junto, firme. Nós acreditamos e nós somos os agentes da mudança. E aí eu citei lá na minha fala principal, quando eu trago Aristóteles, que fala que o objetivo principal da política é fazer amizade com os membros da cidade. E os membros da cidade é o quê? O povo, ouvi-lo, trabalhar com ele. Até porque eu sempre falo, e eu repito, não é o que eu quero fazer, é o que o povo quer que eu faça. E isso ficou muito forte ontem na nossa convenção. E o nosso, né, a logo de campanha, liberdade e respeito. Liberdade para empreender, liberdade de se expressar, liberdade para fazer e ser o que tu quiser, e respeito, sobretudo, na execução, em tudo que tu fizer daqui para frente. Então, foi um momento lindo, Débora, lindo, casa cheia, muito bem representado ali pelas lideranças políticas e que demonstram a força que a gente vê e a força que o PL tem. Isa, eu agradeço a tua participação aqui no Café com Política. A gente está chegando aqui na nossas considerações finais. Foi uma satisfação tê-la aqui conosco, né, depois de termos que remarcar, né, tivemos que ter aí uma nova data, mas desde já o Lance Itapema deseja, sucesso, como a gente deseja a todos os pré-candidatos, à prefeitura de Bombinhas. Débora, eu que agradeço o espaço, faço mais uma vez uma referência à importância da mídia, ou a gente chama de o quarto poder, né, Zé? O quarto poder que, assim, ela chega onde muitas situações não chegam, infelizmente em Bombinhas não está chegando a informação verdadeira, porque todos os canais de comunicação, eles, assim, uma forma de foi uma negociata, tá todo mundo só põe o que o rei manda. Infelizmente, a gente vem sofrendo com isso, e hoje ter esse canal, a coragem de vocês, de trazer também essa informação para Bombinhas, é engrandecedor, então eu preciso, além de fazer o agradecimento, enaltecer e falar para as pessoas: acompanhem o Café com Político, o Lance Itapema, essas emissoras, esses canais de comunicação que se colocam à disposição da verdade, para ouvir todos os lados. Então, parabéns, muito obrigada. E a todos que estão nos acompanhando também, obrigada. Eu adoro isso, eu adoro poder conversar com a população, e se tu me chamar, pode deixar que eu vou estar aqui sempre. Tá bom. Muito obrigada, Isa, e a você também que nos acompanhou aqui no Café com Política. Na próxima quinta-feira nós temos mais um encontro marcado para entrevistar o último pré-candidato à prefeitura de Bombinhas. A gente vai receber aqui o doutor Mauro, então vai ser um momento muito especial também para a gente encerrar com chave de ouro aí essa série de entrevistas com pré-candidatos à prefeitura de Itapema, Porto Belo e Bombinhas também. Se você quer continuar muito bem informado, já sabe, é só continuar no nosso site, nos nossos 2 sites, www.lancetapema.com.br, lanceportobelo.com.br e também nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima.